estava acompanhando aí o seu programa, você colocou a imagem de pessoas na porta do Centro de Instrução de Operações Especiais em Niterói, que é o que forma os Forças Especiais Comandos do Exército Brasileiro, né? Que são as tropas que se infiltram em território inimigo para criar grupos em território inimigo que possam facilitar as operações das nossas forças em território inimigo, né? Então, a gente acha graça nesses memes, né? Estão circulando muitos memes, são coisas assim realmente chocantes de a gente assistir em pleno século XXI, pessoas ajoelhadas nas calçadas dos quartéis, acampando nos muros dos quartéis, mas a gente precisa aprofundar um pouquinho por que isso acontece. A gente teve uma eleição faz pouco mais de uma semana, e em vez das pessoas que estão reclamando do resultado eleitoral estarem na porta do TSE ou na porta dos tribunais regionais eleitorais, né, porque a reclamação é que haveria uma fraude nas eleições, elas estão na porta dos quartéis do Exército Brasil afora, né? Você imagine se na Argentina, no Chile, na Bolívia, na França, as pessoas iriam para a porta dos quartéis dos exércitos, das Forças Armadas desses países, fazer reclamação eleitoral. Então, apesar de engraçado, apesar de ser digno até de pena, né, de compaixão, o nível de aliciamento ou de alienação, né, que essas pessoas estão demonstrando, a gente tem que ver quem são os responsáveis por isso. E veja, vou dar um exemplo muito simples. Qualquer sem-teto que vá para a calçada de um quartel, normalmente, e a calçada de um quartel é uma área militar, né, sob jurisdição da autoridade militar, por lei. Essa pessoa é convidada a sair, convidada a se retirar por questões de segurança, né? Não se pode ficar em calçadas de quartel uma semana, morando, vivendo. Então, se acontece esse tipo de ação nas portas dos quartéis, os primeiros a serem responsabilizados ou cobrados por alguma ação são os responsáveis pela circulação pela área militar. Por exemplo, no SMU, Setor Militar Urbano em Brasília, onde há o quartel-general do Exército, existem pessoas lá nas vias, nas calçadas, há uma semana. Quem circula pelo SMU diariamente, quem já trabalhou lá, ou quem mora em Brasília, sabe que é a Polícia do Exército, o Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, quem faz o controle de trânsito nas vias que dão acesso aos quartéis. Então é preciso fazer essa cobrança, né? Porque, e outra coisa, Fábio, como o militar que está dentro dos muros do quartel está vendo essas manifestações? Estão concordando com elas? Estão discordando delas? Os comandantes generais estão indo à porta dos quartéis ouvir reivindicações dessas pessoas? Então é preciso a gente aprofundar. Realmente choca, é engraçado às vezes, mas é muito grave o que está acontecendo, porque só ratifica aquilo que eu, que não acredito em golpe nem em disco voador, venho dizendo há muito tempo. Estamos vendo a normalização de uma aberração institucional, que é o protagonismo político das cúpulas hierárquicas das Forças Armadas. O Brasil hoje está congelado esperando um relatório eleitoral do Ministério da Defesa, que nenhum país do mundo seria admissível, né? Então a gente acabou ajudando a construir esse protagonismo e a gente tem que encerrar esse processo a partir do próximo governo. Coronel, o Humberto Alencar Castelo Branco, primeiro presidente da ditadura militar, chamava essa gente de vivandeiras que vão aos bivaques bolir com granadeiros. Significa o seguinte: são mulheres comerciantes que comercializavam tudo, inclusive sexo, né, para os soldados dos acampamentos, que vão aos acampamentos militares para mexer com os soldados, os granadeiros. Então essa gente é velha conhecida, né, no Brasil, das instituições militares, mas era vista com maus olhos ao tempo do primeiro comandante da ditadura militar brasileira, em 1964. Agora, isso hoje, atualizando isso hoje, isso tem uma conotação muito mais grave, porque nós estamos vendo essa romaria de vivandeiras. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. O senhor que conhece por dentro as Forças Armadas, o senhor acha que os oficiais generais, os comandantes das forças vão se associar a um golpe furado desse, porque todo mundo sabe que não tem problema nenhum nessas urnas? O senhor acha que eles vão ser capazes de fazer uma atrocidade dessa com a nossa democracia, coronel?
Claro que não, Flávio. Mas veja, vamos para as vivandeiras do Castelo. Em 65, né, o Castelo Branco foi cobrado porque que adiou as eleições de 65, que haveria, né? O golpe de 64 foi dado, convenceu-se a classe empresarial, as vivandeiras, de que os militares assumiriam o poder e passariam para os civis nas próximas eleições. E aí ele foi explicar por que as vivandeiras vão aos quartéis, aos bivacs, incomodar os granadeiros. Desta vez, Fábio, e é por isso que eu estou aqui, e é por isso que eu abri um canal no YouTube para explicar de uma vez por todas, foram os quartéis, foram as cúpulas hierárquicas, foram os altos comandos das Forças Armadas que saíram dos bivaques, onde ficaram 30 anos, onde ficamos 30 anos, e foram aos palácios, foram aos quartéis. O que está acontecendo hoje desse delírio autoritário militarista é responsabilidade dos generais e dos coronéis da geração 70, que saíram dos altos comandos, alguns até na ativa, e foram para o palácio. Nenhuma vivandeira, desta vez, foi incomodar os granadeiros do bivac. Então, os altos comandos, e é o que eu tento explicar, e é muito simples de entender, para que haja bombeiros, como você está aí indicando, e vai aparecer o bombeiro, o alto comando vai aparecer para apagar o fogo, o próprio alto comando colocou incendiário no governo, e vários outros incendiários, generais Heleno, generais Pazuello, generais Ramos, o capitão Bolsonaro, o general Mourão, todos esses foram eleitos, ou a maioria desses que eu citei foram eleitos, foi eleita, né, na última eleição, na última 2 de outubro. Então, só ratifica aquilo que eu venho dizendo, o protagonismo político das cúpulas hierárquicas é um fenômeno redivivo, é um fenômeno que acompanha a nossa história há 150 anos, pelo menos. Então, tudo se faz, ou seja, para que o alto comando atual surja no próximo governo como uma espécie de general Lott, que garantiu a posse do JK, que foi homem forte do governo JK, garantindo a estabilidade do governo, esse alto comando vai surgir. Para ele surgir assim, tem que criar o golpe, tem que criar a narrativa do golpe, tem que viralizar essas imagens que fazem com que a opinião pública perceba que haverá um golpe. E aí justifica o protagonismo político do próximo alto comando no governo do presidente Lula. Então é preciso que o próximo governo inicie o processo de despolitização dos militares. Para isso, é importante que o jornalismo ouça, conheça, perceba o que pensa e como agem os militares. Não simplesmente reproduzir as falas das cúpulas hierárquicas, as fontes jornalísticas, porque elas constroem essa narrativa do golpe. Então, o bombeiro que vai surgir a partir de 1º de janeiro de 2023, ou mesmo antes, para evitar este golpe, que é só narrativo, ele precisa ser apontado. E se começa a apontá-los, estabelecendo as suas responsabilidades no atual estado de coisas, que é absolutamente surreal, né? A gente acompanhar esse tipo de manifestação em quartel, cobrem das autoridades militares que peçam que as pessoas saiam das portas dos quartéis. É tão simples. Eu faria isso se o comandante fosse de uma unidade que tivesse cercada por pessoas aí pedindo golpe, etc.